Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso, teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo, e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. Ele disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeiro domingo da Quaresma, ele traz para nós hoje a leitura do livro do Gênesis, para contextualizar, colocar-nos diante das outras duas leituras e compreender melhor a questão do pecado e da graça em Jesus Cristo. Nós temos no livro do Gênesis, logo capítulo 2, versículos 7 e 9, 3, 1, 7, que Deus forma o homem do pó da terra, dá a ruá, que é o sopro divino, o sopro da vida, chamada pelos judeus de Arruá, que é o Espírito Santo, e o homem torna-se vivente, um ser vivo, vivente, porque Deus é vivente, e de Deus esse homem tem o sopro. Então o sopro de Deus está em nós. Por isso, no Evangelho de hoje, diz, naquele tempo, o sopro, o Espírito, conduziu Jesus para o deserto. O sopro da vida conduziu Jesus para o deserto. Depois o Senhor Deus plantou o jardim, depois de ter feito o homem e a mulher. E põe ali no jardim, Deus faz brotar coisas boas. No jardim, no Éden. Mas Deus também dá a capacidade de o homem pensar que no meio do jardim há a árvore da vida e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque nós estamos diariamente diante do conhecimento do bem e do mal. Estamos diante do bem e
diante do mal. O tentador muito antigo, aquele que quer destruir a obra da criação, e ele já quer destruir de início a obra. Não se satisfaz com a obra, não é contente com a vida que Deus dá. Por isso, aparece em forma de serpente, seduzindo a mulher, seduzindo o ser humano. Essa mulher, lá no futuro, ela vai vencer o pecado. Essa mulher é Maria, a mãe de Cristo, e Cristo é o novo Adão. E é na árvore da vida que nós vamos ter a redenção, que é a Santa Cruz, o madeiro da cruz. A verdade que Deus vos disse, ela diz sedutoramente, é verdade que Deus vos disse que não, para não comer de nenhuma das árvores do jardim? A mulher responde, como a humanidade inteira responde, é do fruto das árvores do jardim, nós podemos comer, disse a mulher, mas do fruto da árvore que está do meio do jardim, Deus nos disse, não comais dele, nem sequer toqueis, ao contrário, morrereis. E o mais interessante é que a serpente, vocês não vão morrer, coma, porque vocês serão como Ele, o Criador, vocês serão como deuses, vocês vão alcançar a sabedoria máxima, a divindade dEle. A mulher viu que seria muito bom comer, pois era atraente aos seus olhos, desejável alcançar o conhecimento, comeu e também deu ao marido. Então os olhos dos dois se abriram, e não foi bom que esses olhos se abrissem, porque eles descobriram que estavam desprovidos de Deus, pois tinham desobedecido a Deus. Teceram tangas de folhas de figueira para pedir perdão, para que o leite das folhas de figueira os queimasse. Estavam já arrependidos de terem desobedecido a ordem de Deus, o mandamento da vida, a transgressão contra a vida, transgrediram aquilo que é mais precioso para Deus, porque Deus disse a Moisés, eu sou o Deus vivente, o Deus vivo, não o Deus morto, o Deus de vossos pais. Então aqui nós temos este momento em que a prepotência humana, que ainda nós carregamos em nós, de às vezes querermos ser mais do que a obra e mais do que o seu Criador, traz para nós consequências seríssimas, desastrosas, não só com o pecado individual que nós cometemos, mas também traz consequências desastrosas com os pecados comunitários, com os pecados sociais, com os pecados econômicos, com os pecados políticos, com os pecados de todas as formas, porque parece-nos hoje, no mundo da pós-modernidade, em que a humanidade tem feito uma regressão, apesar de estar avançando na ciência e na tecnologia, mas há corações ainda muito duros. O Papa Francisco convida, neste tempo forte da Quaresma, a falar. O ano passado ele convidou a ouvir com o coração, esse ano ele convida a falar com o coração, não sermos tão racionais,
mas falar de Deus a partir da experiência de Deus. Quem não conhece Jesus Cristo, como a oração do dia, para que nós cresçamos, diz a oração da coleta, a oração que recolhe as orações de hoje, para que nós cresçamos no conhecimento de Jesus Cristo. Quanto mais conhecermos Jesus, mais longe das ações pecaminosas nós vamos estar. Mas, meus irmãos, então isso leva ao evangelho de hoje, em que citei: o Espírito conduz para o deserto, e Jesus vai jejuar os 40 dias e 40 noites. Aqui nós vemos o novo Adão, que não se presta à prepotência e querer conhecer. O Filho de Deus, da essência mesmo de Deus, recusa o poder religioso. Eu não quero. Colocou sobre a parte mais alta do templo, poder religioso, templo de Jerusalém: se és filho de Deus, te atire daqui. Não, disse ele. Jesus respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quantas tentativas de tentar a Deus, e às vezes nós também, religiosos, religiosas, batizados, cristãos católicos, temos uma veia em nós do poder. Qualquer serviço da comunidade, se eu não estiver em relevante aparência, não me serve. Preciso aparecer. É poder. É poder. Esses serviços que nós prestamos à vida comunitária são serviços vocacionais, são serviços do dom do batismo, são serviços para que a igreja cresça, cada um na sua a vocação a que foi chamado, não para ter poder nas mãos, e nem para cultivar, mas para ter autoridade e não ser autoritário. Autoridade. O pai autoritário grita com o filho. A mãe autoritária se acaba de gritar com o filho. O pai com autoridade faz assim e o filho vem. Só no olhar. A autoridade não precisa ser demonstrada de forma que você tem sobre alguém ou sobre alguma coisa, Depois do poder também, nós temos aqui o poder do prazer. Transforme essas pedras em pães e come. Comer é um prazer, degustar é um prazer. Por isso que transforma as pedras em pães, para degustar os pães, para quebrar o seu jejum, disse Satanás a Jesus. Jesus disse: não, nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de meu Pai, da boca de Deus, da boca de Deus. Nós às vezes somos também animados, isso é, levados pelo prazer. O prazer toma conta das nossas ações. Tipos diversos do prazer humano vem tomando conta da humanidade, vem tomando conta das pessoas. Não vou porque primeiro vou fazer isso que me dá prazer, aquilo outro. Não passa somente pelo desejo, o prazer, mas passa às vezes pela satisfação própria. Estou satisfeito e pronto. O outro não precisa. Novamente o diabo então vem dizer a Jesus, mostra todos os reinos, o ter. Hoje nós vemos no mundo inteiro que ter é importante. Ter, países mais ricos que não dão condições,
aos países mais pobres. Nós vemos que às vezes o ter é mais importante do que ser. Fulano tem, fulano comprou, fulano tem muita coisa, fulano tem muitos carros, fulano tem muitos bens, fulano tem muitos imóveis, fulano é rico, fulana tem muita coisa, então fulano é importante. Mas aquele que não tem muita coisa, a importância passa distante. Precisamos rever sempre isso na nossa vida. Então Jesus diz: não, obrigado, eu não quero nem comer nenhum desses 3 frutos, nem do ter, nem do prazer e nem do poder. E o Senhor Jesus Cristo, mesmo assim, não pecando, foi crucificado. E o que será de nós se nós comermos? Mesmo assim, sem pecado, ele torna-se pecado para nós. Ele vence as tentações para possibilitar a cada um de nós a vencermos também. Ninguém vence tentação sozinho. Só vence a tentação conhecendo Jesus Cristo de verdade. Agora a gente leva para casa, então, esta pergunta no tempo quaresmal. Todos vão responder: eu conheço. Mas eu pergunto: nós de fato conhecemos Jesus Cristo, Filho de Deus Pai, nascido de Maria Virgem, seus atos, suas ações, seu ministério e seu mistério? É nele que cremos. Nós o conhecemos, nós já lemos algo sobre, nós procuramos ler a Sagrada Escritura e ler o Novo Testamento, o Antigo Testamento, para conhecer Jesus. Nós procuramos nos nossos grupos de pastoral, de movimentos, de serviços apostólicos, o conhecimento de Cristo. O conhecimento de Cristo, ou perifericamente nós fazemos coisas e dizemos estar conhecendo Jesus, encontrando-se com Ele. Então o conhecimento de Cristo, e a igreja deve propiciar o conhecimento de Jesus, porque ela é anunciadora de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.